Trabalho de imagem, Felipe Beccaria Trindade. Gabriel Dias Brito. Gabriel Rafael Dias Brito. Machado Souza. Começamos então com conclusão. Conclusão é um momento difícil, onde a gente precisa expor o que aprendemos, o que fizemos e, de fato, mostrar, né? Atividade 1, imagens. Atividade 1, imagens BMP e bitmap. Vocês lembram mais ou menos como a gente fez? A gente testou as imagens BMP e bitmap, né? A gente fez ampliação e redução de escalas. A gente avaliou as estruturas de uma imagem SVG e a gente comparou uma imagem FVG para bitmap para ver o que acontecia. Exatamente. Foi aí que... Quanto à ampliação e redução de escala, alguém tem alguma observação a se fazer? Cara, quando a gente foi olhar isso, foi a primeira vez que eu tinha olhado uma imagem vetorial. Antes disso, eu nem sequer tinha ouvido falar desse tipo de imagem. Porque para mim, antes só existia a bitmap. E agora tem a bitmap e a vetorial. Eu achei muito interessante essa forma de representar uma imagem por meio de fórmulas. Porque você conseguir ampliar uma imagem, conseguir um produto que seja, que não mude quando você amplia, é muito interessante. Principalmente quando você vai olhar algum rótulo, alguma imagem que possui texto. Eu Foi... também nunca ouvi falar de imagem Vetorial. vetorial antes desse trabalho. Hum, eu não fazia ideia que isso existia. Para mim, imagem era tudo bitmap. Era tudo bitmap. Mas eu fiquei impressionado. E eu fiquei maluco com o conceito de você poder ampliar o quanto você quiser, né? Claro, dentro das limitações do software que você usa para visualizar a imagem, claro. De você ampliar o quanto quiser e o formato ir recalculando a representação da imagem de forma que não seja comprometida. Né? Mas é claro, com as óbvias limitações. É muito melhor para usar em imagens cartunescas, tipo a do Homer Simpson lá, do que imagens de fotografia, né? É muito mais complexo você representar uma imagem com a variação de cores de uma fotografia usando bitmap. E aí, Felipe? Eu gostei dessa atividade. Eu acho que já conhecia a imagem vetorial, porque eu lembro de há muito tempo já, e recentemente, na real, muitas vezes eu vi TikTokers ou shorts do YouTube onde tem uma imagem, a pessoa vai dando zoom e a imagem vem crescendo e aparece outra imagem e um pontinho da imagem vai ampliando e vai aparecendo outra imagem. Vendo e pesquisando, percebemos que muitas dessas imagens são imagens vetoriais. A gente percebe o quão você trabalhar estruturalmente, matematicamente, na criação dessas imagens. Deve ser muito divertido para as pessoas que fazem isso, não sei. Mas é um conceito muito legal e aqui é onde a gente vê como funciona a imagem ser feita e a gente já também vê as diferenças dela para uma imagem bitmap, né? Que nada mais é do que a variação de cores em pixels na tela que tendo essa junção, esse conglomerado de pixels, um objeto ali, né, através um prato, uma colher, uma pessoa, o rio, todas essas ondulações aqui em volta do Giraldelli, né? São variações de cores em pixels e a gente vê essa diferença, né? E é justamente através dessa variação que a gente começa a próxima atividade,
que é a atividade 2, onde a gente precisava analisar as imagens BMP bitmaps e definir a complexidade dela através da subjetividade, através do palpite, né? Vocês lembram mais ou menos quanto tempo durou para a gente fazer isso? Cara, eu Bastante. acho que algumas horas. É, foi um processo bem cansativo, no dia que a gente fez. A gente ficou discutindo bastante. Alguns achavam que alguma imagem era alta, outros achavam que era Até a gente, baixa. até a gente conseguir definir direito o que que a gente achava, o que que era a complexidade, a Isso. gente começava falando, ah, não, a cor é mais importante, ou então as arestas são muito mais importantes, esse tipo de coisa, até a gente chegar em algumas conclusões sobre isso, e no final a gente vê que a gente estava errado sobre as nossas conclusões. Eu lembro que o Rafael tentou dar um motivo científico para a gente analisar. Como era mesmo? Não era um motivo científico, era uma mandinga. Mandinga. A gente tentou. A gente, por falta de baseamento teórico, a gente tentou supor como o computador fazia o cálculo da previsibilidade, por como a gente entende previsibilidade, né? Então, para a gente, previsibilidade é a detecção de padrões, né? E aí a gente tentou falar, se a gente tampar metade dessa imagem com a mão, será que a gente consegue prever o que vai ter do outro lado? E aí foi esse tipo de magia que a gente usou para ver se a imagem era complexa ou não, porque a gente simplesmente estava com muita dificuldade para conseguir definir o que era complexo e o que não era. Tirando certas observações que eram óbvias, né? Tipo, imagens cartunescas ou com muitas poucas cores, né? São obviamente pertencem à parte baixa ou média baixa, né? E às vezes a gente Eu, eu lembro que teve a imagem do rio, onde a gente ficou estipulando bastante. O rio que tinha um reflexo da parte de cima, que tinha um fiozinho, né? Não sei se isso lembra. A gente ficou falando, não, a gente já isso aqui é média baixa, aí eu falava, não, isso daqui é média alta. No fim, a gente concordou entre uma ou outra, eu não lembro qual agora, por incrível que pareça, mas eu sei que a gente acertou. Também aquela do muro, que a gente olhou e falou, não, a parede está vermelha, então é baixa complexidade. A gente acha que o músico aí no meio tocando saxofone não vai mudar muita coisa. E vamos um palpite. Isso também já influencia a 3B. Antes das 3B, vamos falar da 3A. Foi converter as imagens, zip, RA e P, para ver de fato a complexidade delas, né? a gente começou convertendo para zip, rar e PNG, né? Para ver como bons eram esses algoritmos para compressão. E aí, o que você tem para falar sobre isso? Bom, inicialmente a gente viu, né, que o zip ele é muito ruim para imagem. O RA ele tá ali mediano. A gente sabe que o RA ele não tem um algoritmo como ele tem para música, comprimir imagem. Então, ele é muito mediano, medíocre também. E temos o PNG, né? O PNG é muito bom, legal. Descobrimos que o PNG é a opção. E foi onde a gente começou a ver ali também algumas das complexidades, já pelo tamanho barra tamanho original, tamanho comprimido, né? Compresso. E a gente também, depois, pegamos essas imagens PNG e aplicamos o termal. Vocês lembram do termal? Aham, Uhum. E aham. a gente já começou a ver de fato, né, naquele mapa de calor, as imagens, a complexidade das imagens, né? Vimos então que o músico com o saxofone ali era uma imagem de média alta complexidade, ou era média alta, uma desses dois, não baixa, porque as granulações de cores que existem na imagem na parede aumentam a previsibilidade do algoritmo, a complexidade, né, na hora
de executar um algoritmo em cima daquela imagem, né? Justamente que a gente vai ver mais para frente, né? Mas por conta da psicovisual que é aplicada ali. É algo assim. Nossa percepção psicológica da É, é porque visual dela. são muitas cores. A gente sabe que o computador tem essa capacidade de poder ter muitas cores. Mas na nossa visão em si, a gente não enxerga todas elas. Ou a nossa visão, ela interpreta essas várias combinações como uma só. E daí a gente não vê essas tantas cores que existem na imagem. E justamente por isso, na subjetividade da atividade 2, né, isso é um problema para a gente, né? A gente não vai acertar todas. Ou alguém acerta todas, né? Vai saber. É, é. 3B agora, né? A gente avalia o nosso grau de acerto, que foi horrível, né? Foi péssimo. Acho que a gente acertou 30, 40%, algo assim. Por aí. A gente acertou mais as de baixa complexidade e as de alta a gente errou todas. Não, a gente errou todas porque pra gente não tinha nenhuma que era alta. A gente teve que chutar alguma Tinha um. lá e a gente chutou uma. Isso aí ensinou pra gente que que é a complexidade do ponto de vista computacional, né? Da análise de previsibilidade das cores, né? De que representar, tipo, para o computador representar arestas e granulações, né? Coisas com frequência muito alta, é algo muito complexo para o computador representar, né? E comprimir, que gasta muito dado, né? A gente aprendeu que imagens que têm esses elementos de maior frequência são mais difíceis de comprimir do que imagens mais simples, né? Sem muitas bordas, sem muitos grãos. Grama é um negócio difícil pra caramba de comprimir. Essas coisas aí. A gente percebeu que o fundo tem complexidade em algumas imagens, por incrível que pareça. Tem, sim. A parede de tijolos, né, tem bastante Sim. complexidade. Isso vai Áreas que ser possuem evidenciado. muita aresta, áreas É, que possuem muita aresta, aumenta a complexidade de uma maneira muito maior do que uma mudança de cor. Então, assim, a gente começou a ver que a mudança de cor ela aumenta a complexidade, mas não tanto quanto o aumento da quantidade de arestas, principalmente quando elas são bem definidas. verdade. Isso vai ser mais evidenciado ainda, pelo menos as cores. A, a psicovisual vai ser muito mais evidenciada agora na próxima atividade. Na atividade 4, caso vocês não lembrem, foi PNG8 e GIF8, E, precisarmos converter. E isso diminui a quantidade de cores da imagem, né? E é, PNG8, vocês lembram, no geral, nas imagens de maior resolução, né? A as 4A. imagens de resolução 100%, né, resolução natural, entre aspas, a gente notou que o PNG 8 é muito melhor que o GIF. Muito melhor que o GIF. Apesar de ter a mesma quantidade de canais de cores, né, ele é muito melhor em representar essas cores, essas variações, esses gradientes de cores no computador, do que o GIF, né? O GIF parece bem chapadão, assim. Ele tem E aquela cara. Tem cara de GIF, né? Cara de GIF. Quando você tem tem cara uma de... variação de um vermelho mais claro com um vermelho azul, um vermelho mais escuro, você vê aqueles grãozinhos, assim, na imagem. E, É bem diferente a qualidade. e a gente percebe, né, justamente por causa do algoritmo dos dois, né? Porque o algoritmo do PNG ele trabalha melhor com mais cores e mais informação. Numa imagem grande tem mais cores e mais informação. Já o GIF na 4B, né, que é o próximo, ele se saiu melhor e vocês lembram por quê? Não, ninguém? Ah, sim, porque o
provavelmente, né, a gente supôs que foi por causa simplesmente do tamanho, né? O tamanho da imagem. Quando você reduz o tamanho dela, acaba reduzindo inevitavelmente a quantidade de, de bits de informação que você precisa para representar a imagem, né? E o GIF consegue lidar melhor com essas imagens mais reduzidas, né, 120 por 120, do que o PNG-8. O PNG-8 ele é ótimo para representar variações mais naturais, entre aspas, de né? cores, né? O Felipe entendeu melhor essa questão assim do GIF e do PNG. Eu tô com dificuldade até agora para É, compreender isso. o lance também é que esse processo de abaixar a imagem é um processo irreversível, né? Uma vez que você diminui a resolução, você perde informação e mesmo que você expanda ela novamente, sei lá, sabe o que você fazer, essa informação é perdida para sempre. A não ser que você ainda tenha o arquivo original, né? É, Mas isso acontece por conta do algoritmo dos dois, né? O algoritmo do GIF é o LZW, o do PNG é o Fate. O professor tinha dado essa aula um pouco antes da gente fazer essa atividade, então deu para a gente. Eu peguei o que o professor falou na aula e já apliquei na atividade, foi bem rápido. O GIF ele é melhor com imagens que têm cores, pixels muito sólidos, né? E quando você reduz essa imagem, querendo ou não, muitas cores que existiam em algum ponto específico são agrupadas, né? Formam aqueles macroblocos e o GIF trabalha bastante com macroblocos ou ruídos, né? Que o GIF trabalha bastante, muito bem em cima disso, diferente do PNG, né? Como a gente falou, é melhor utilizado para cor e imagens com muita informação. E ok. depois dessa atividade, é onde a gente Pois é, começa assim. a aplicar o conceito de transparência, certo? O conceito de transparência em imagens com perdas, né? Compressões com perdas. No caso, o formato mais utilizado de imagem, a gente supõe, né, que é o JPEG. Né? A gente começou analisando o fator de qualidade subsampling, depois a avaliação de surgimento de artefatos e a compressão sucessiva. Né? Vamos começar por essa análise do fator de qualidade do subsampling. Né? A gente fez primeiro a gente abaixou a qualidade usando o subsampling mais completo, que é o 444, 444. né, que isso aí não tem erro. Foi engraçado porque em algumas imagens a gente já começou a observar, mesmo no 444, com o negócio no 95, a gente já começava a observar Já. alguns artefatos. Uma vez que a gente definiu transparência, definimos baixa qualidade, tem também a compressão sucessiva, lembra? Uhum. Compressão sucessiva foi onde a gente percebeu também que, diferente de música, quando a gente comprime um JPEG printando, não sei o que você vai fazer, não tem muita diferença. Vocês lembram da gente fazendo esses testes? Sim. Quando a gente É, converte algumas poucas vezes, o JPEG ele não muda muita coisa. Mas à medida que você vai convertendo, vai aparecendo alguns artefatos que se tornam bem visíveis. é, É. é um processo irreversível também. Sim, A maioria dos processos são irreversíveis. sim, os loss são todos eles. Mas aqui a gente viu também que, diferente de áudio, aqui demora um pouco mais para a gente chegar no ponto onde a transparência se perde, de fato, né? A transparência. Até chegar também no ponto onde quebra a baixa qualidade. Eu acho que uma Tá. vez que perdeu a transparência, chegar em baixa qualidade é mais rápido, mas demora um pouquinho. É. E aqui a gente entra em como escolher corretamente
o formato de imagem. O que vocês têm a falar sobre isso? Bom, nesse aí a gente só acho que pegou as imagens, caracterizou elas, né? Observou bem as características delas. E aí a gente foi atrás dos formatos adequados, né, para cada imagem. E aí a gente pegou e foi vendo imagem por imagem qual seria o formato mais adequado. Então, imagens, por exemplo, imagens de texto, né, que normalmente tem um alto contraste, tem poucas cores, né, tem um alto contraste de cores que o foco da imagem é que você consiga ler o texto muito bem. A gente viu que o GIF, que é o formato mais antigo, né, ele lida muito bem com imagens de texto. Lida muito bem com essas imagens de texto. Ele mantém as fontes, né, muito bem legíveis, né, até melhor que o próprio PNG. Que o JPEG é bem ruinzinho nisso, né? O JPEG ele é muito fraco com componentes de alto contraste e frequência alta. E o GIF é o contrário, né? Ele é muito bom com isso. Apesar de ele ser lossless, ele economiza muito espaço, mais que o JPEG e o PNG quando o assunto é texto. Realmente é um caso muito interessante, assim, e uma aplicabilidade que a gente tem para um formato tão antigo de imagem, né? O PNG a gente usou mais para imagens cartunescas, né? Imagens que tinham bordas mais definidas, cores mais definidas. O PNG se apresentava como um formato melhor para isso, né? O GIF ele também é bom, mas ele tem muitas poucas opções de compressão de cores, né? Ele tem poucos canais de cores, ele dá muito ruim com isso. O PNG foi o melhor, o JPEG, tadinho, ele fica com esse tipo de imagem, mais cartunescas, assim, né, imagens com cores muito fortes, com bordas muito definidas, ele fica com artefatos muito rápido, especialmente quando você diminui o subsampling dele. O PNG ele dá muito bem com isso, mesmo com você diminuindo o canal de cores, assim, né? Um canal de cores de 8, 16 cores, já ele dá muito bem com esse tipo de imagem. E o JPEG ele é muito bom para imagens de ilustrações que De tem paisagem. variações. Deixa eu falar, pô. Imagem de ilustrações que tem variações maiores de cores, né? Imagens de ilustrações com luminância, com sombra, ele dá bem com isso, apesar dos ruídos. E ele também dá muito bem com fotografias, né? O JPEG ele é muito bom em fazer fotografias pequenas, fidedignas à fotografia da imagem original. Até mesmo melhor que o PNG, quando o assunto é economizar espaço nesse aspecto. E aí, galera, vocês têm mais alguma coisa a falar? Acho que É, você falou bastante, hein? falou basicamente a maioria das coisas. Mas outra coisa que a gente levou em consideração para escolher qual formato seria bom seriam as possíveis edições que seriam feitas na imagem. Por exemplo, as logomarcas a gente usou o PNG, porque, por exemplo, se você quisesse fazer alguma alteração nessa logomarca, seria muito melhor fazer ela com um formato lossless, ao invés de usar um formato já loss. Seria muito mais interessante você colocar seu produto final como JPEG, ao invés de colocar num lossless, mas armazená-lo como um lossless. Falamos tudo aqui que fizemos na 6, imagino. E daí a gente chega na 7, né? Que foi 7. aonde a gente pegou para comprimir as imagens em PNG lossless, lossy e JPEG, certo? A gente usou o Near Lossless. Isso, verdade, foi lossless, A não gente usou o lossy. Pingo. Yes, loss. Exatamente.
Foi aqui que a gente viu que existem programas que conseguem chegar em uma qualidade em um formato específico bem parecido com usando o algoritmo original, e também existem formatos que a gente consegue também passar, né, para o mesmo loss ter uma qualidade psicovisual razoável, mas sem comprometer muito o conteúdo, e também diminuir bastante, ainda mais, o tamanho dos arquivos, né? E aqui é onde a gente fez os JPEGs que a gente usa basicamente no resto do programa, imagino eu, e aonde a gente também aplica o JPEG Recompress logo após, certo? Certo. Sim, foi na 7B. Na Exato. 7A a gente fez utilizando o programa Pingo para basicamente tirar algumas coisas que deixavam, que não faziam muita diferença para a nossa visão. Basicamente retirando algumas informações para conseguir facilitar a compressão lossless do PNG. Essa compressão ela é loss, só que ela não é tão agressiva quanto as outras. Porque basicamente você pega recortes de imagens que possuem cores parecidas e colocam elas iguais. Algo parecido com isso, em que você diminui o escopo de imagens, de cores que a imagem possui, e assim facilita a compressão dela em lossless. Agora falando da 7B, em que a gente usou um algoritmo para melhorar o JPEG, a gente começa a ver as fraquezas do JPEG, em que ele não, ele ainda não chegou ao seu máximo. Ainda conseguimos ter uma compressão melhor do que com JPEG, evidenciando que a gente de fato precisa de um novo formato para substituí-lo, porque existem formas melhores de representar os dados do que em JPEG. Porque assim, o JPEG ele tira informações da imagem e depois usa um algoritmo para compressão, sem perdas. Só que assim, usando um outro algoritmo no qual não tem perdas, no arquivo JPEG, é possível aumentar ainda mais a compressão. Então, assim, se evidencia de forma clara que há muito ainda para melhorar. E os novos formatos estão apresentando isso, trazendo uma diminuição da informação tirada, não diminuição da informação tirada, mas dando uma melhor qualidade do que o JPEG ele é capaz de trazer, deixando num tamanho muito inferior ao JPEG. Vale lembrar também que aqui é onde a gente de fato começa a evidenciar por que a popularidade do JPEG é tão grande, né? Mesmo ele sendo um formato legado, né? Muito antigo, ele hoje em dia é muito popular, ele tem muito suporte, e é justamente esse suporte que acontece, por exemplo, com o Recompress, não, o JPEG Recompress, que é um programa que ele consegue fazer milagre com o JPEG, né? Não sei como ele consegue, mas ele consegue fazer milagre com o JPEG, mantendo uma qualidade legal em um arquivo, cara, absurdamente pequeno. Creio que justamente por existir pessoas que trabalham em cima disso, tentando melhorar ainda mais formatos que são lossy, como por exemplo o JPEG, ele se mantém ainda tipo, usado por muito. Porque se você for pensar nesse ponto, você consegue tentar fazer uma compressão lossless, que eu não sei se tem como, né? Mas um JPEG com fator de qualidade 100, e depois aplicar um recompress que possivelmente vai abaixar bastante do tamanho do arquivo, e, e tá aí, né? JPEG com a qualidade legal, ficou visualmente boa, né, pra gente, e com um tamanho
para armazenamento e para web, perfeito. E é justamente a partir, sabendo disso, que a gente procura, agora na próxima e última atividade, se existe um sucessor para ele, né? E daí a gente já entra na análise dos formatos. Então, chegando na última atividade, atividade 8, né? Temos aqui a compressão para os novos formatos, comparando com o JPEG 24 que a gente fez lá atrás. E Bom, aqui a gente já vê algumas diferenças, certo? uma diferença de quê? De tamanho, É, baseado na claro. qualidade. Baseado na qualidade. Eu acho que o formato que mais se sobressaiu aí foi o Wave, de longe, assim. Foi o formato que obteve maior compressão média geral. Foi o formato que obteve maior compressão média em relação ao PNG, né? Ao PNG. Então, acho que no que tange a compressão, a compressão, apesar de que ele foi no que tange a Lossless? compressão, no que tange a compressão lossless, o Wave, se você quiser uma boa compressão lossless, você vai usar ele. Mas ele demora bastante assim para comprimir, né? Então Aqui acho a que gente já começa a ver indícios, né, de uma monopolização dele no mercado, né? mas ele demora bastante para comprimir assim, em comparação aos formatos, né? Especialmente em comparação web, que é bem rápido. Mas pelo que eu vejo assim, que eu posso supor é que você usaria um formato mais rápido para comprimir, tipo o web, o JPEG Excel, para comprimir imagens sem muito mais rápidos assim, né? Você vai tira uma foto, quero comprimir logo, comprimo logo num formato mais rápido. O Wave ele seria melhor para usar em lotes, né? Em grandes quantidades de imagem que você comprimir e que não tem problema esperar um tempinho a mais, né? Uns 3 minutos, 5 minutos, não tem problema assim usar o Wave. Se você quiser uma boa compressão de um monte de imagens. Agora a gente vai falar da compressão do Lossy, né? Que vai substituir o JPEG. Agora entramos em um combate. Agora é a briga. Aqui a gente precisou definir novamente, né, o fator de qualidade. Aqui foi um pouco chatinho, mas poucas imagens, mais fácil que fazer para 50, né? Obrigado, Giraldelli. Mas foram poucas E imagens para muitos formatos, né? Teve bastante poucas imagem, na imagens verdade. para muitos formatos. Aqui foi uma briga, né, para decidir, mas acho que chegamos em pontos bons, razoáveis, e para não gerar tanta disparidade, né, na hora de for comparar entre os formatos, né? Mas acho que chegamos em fatores bons que a gente concordou, tanto para o transparente quanto para o aceitável, e aqui a gente já começa a perceber alguns detalhes, como, por exemplo, que a gente vê que o Wave em Lossy, ele trabalha muito mal com a complexidade, foi o que a gente percebeu para qualidade transparente, e o JPEG Excel, o JPEG XL, ele trabalha muito bem também com imagens de alta complexidade, tanto em relação ao arquivo original, quanto em relação ao arquivo do JPEG, e eles se demonstram durante toda essa análise que a gente fez, bons candidatos, mais que o Wake, mais que que o WebP, para substituir o JPEG, né? E também vemos que o Wake, em relação ao JPEG,
tem uma compressão muito ruim. Em certos momentos ele quase tem o dobro de tamanho que o arquivo original. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que foi na imagem 30? 30, não, 24, 26, acho que foi na imagem 26, que ele quase dá o dobro de tamanho que a imagem do JPEG. Mesmo ele sendo um formato popular, né, o formato Eu lembro que da a gente está falando para um caso especial, que é para o caso de uma imagem com qualidade aceitável, né? No é, caso das imagens de qualidade transparente, o RIC não tem muito problema, não, em relação ao JPEG. Ele ainda é menor que o JPEG para as imagens. tirando o Wave, que mesmo para qualidade transparente teve uma imagem de alta complexidade, que é justamente nesse ponto onde a gente reclamou. A gente tentou em pensar, não, a gente analisou errado o fator de qualidade, mas aí olhando bem, refazendo, a gente falou, não, o fator de qualidade está correto, é o algoritmo mesmo do Wave que está falhando nesse ponto. Que foi na Eu não imagem acho que, 8, a imagem do trem, lembra? mas eu não acho que é uma falha. Eu acho que é mais a forma como o algoritmo, como uma decisão do algoritmo, né, dos criadores do algoritmo de que o Wave ele comprimiria menos imagens de alta complexidade para poder manter a qualidade, né? Mas realmente para imagens de alta complexidade assim, o formato que teve melhor Desempenho. performance foi o JPEG Excel, né? E comprimiu melhor essas imagens. Acho que o que foi pior assim nessas imagens foi o WebP, né? Sim. É, O WebP Ele teve foi mediano em tudo, foi mediano em tudo. mas ele teve uma taxa média mais alta que os outros, em relação ao JPEG, em relação ao formato original. O Wake se saiu bem, agora em relação o JPEG, o Wake se saiu mal. é, o EBP, ele apesar de ser melhor do que o JPEG, em vários sentidos, tanto na compressão em geral, quanto também na qualidade da imagem que é gerada, normalmente é muito maior a qualidade quando vai em WebP. Só que quando você compara ele com os outros formatos, principalmente o Wave e o JPEG XL, você vê que o WebP ele não vai conseguir substituir esses formatos, porque o Wave e o JPEG XL estão basicamente em outro nível em comparação ao WebP, que a gente conseguiu perceber. Então, por exemplo, onde o JPEG ele começava a ter alguns artefatos, começava a ser bem visíveis e bem preponderantes, com o Wave e com o JPEG XL, a gente começa a ver que eles não são tão visíveis, eles têm um tratamento muito bom para isso, para os artefatos. A gente vê uma diminuição da qualidade, só que os artefatos eles não se tornam tão presentes e tão visíveis quanto que no JPEG. Sem contar que o fator de qualidade ele pode ser reduzido muito mais do que o JPEG, trazendo também consigo uma diminuição do tamanho do arquivo. Então, tipo assim, ele consegue trazer arquivos ainda menores do que o JPEG e com uma qualidade melhor. Principalmente no aceitável, quando a gente vê que os artefatos eles são bem menores. Revisitando a escolha correta. Por que Avif? A gente decidiu para as imagens que a gente usou PNG, a gente viu que o Wave seria um excelente substituto para a imagem que precisava de uma compressão lossless. Né? E para as imagens em JPEG, a gente acabou usando o Wave também, que ele É, apresentou uma taxa média de compressão muito boa. Né? Ele se demonstrou ser
uma escolha muito segura para substituir o JPEG. Então, acabou que o Wave levou a melhor nessa. A gente decidiu usar ele porque ele pareceu ser o mais seguro, tanto para lossless quanto para JPEG. Assim. Ele demonstra resultados muito consistentes, ele tem uma qualidade de imagem muito boa, apesar da demora de compressão dele. E mais para o texto, o GIF segue reinando. O bom e velho GIF, o bom e velho GIF um ótimo formato de imagem para imagens com cores chapadas, né, e com alto contraste, né, que são os textos, como os textos, por exemplo. E até agora não teve melhor que ele. Vale lembrar também que, em certo ponto, durante a transição, durante a 8B, onde a gente faz para formatos aceitáveis e transparentes até, a gente tentou, pensou que o JPEG Excel, na real, eu ainda acho que ele é a melhor opção que o Wave, só que ele tem um ponto, né? Ele é um formato que não tem suporte e não é muito popular, né? Agora, o Wavif, ele tem um conglomerado de empresas aí querendo fazer parte desse processo, né? Ele tem muitas empresas, muitas corporações grandes dando suporte a ele, né? Sim. Provavelmente uma razão de mercado, assim, para desbancar o grupo MPEG, né? Então o E Wave tem bastante suporte, assim. Até porque é, são nesse desespero aí para achar um substituto para o JPEG, né? E a Google não quer usar o JPEG Excel nem pá. é por isso que a gente decidiu, então, que o Wavif seria a melhor opção de substituição para o JPEG. Então é isso, né? E é isso. Nosso trabalho foi esse.